Nesse vídeo vamos falar sobre imposto. Imposto é roubo? É pecado sonegar imposto? Como que era o imposto na época que Jesus andava sobre a terra? O que a Bíblia fala sobre isso? Fala galera, aqui é o Thiago Silva, como vocês estão? Tudo bem? Hoje o papo de hoje é imposto. É pecado sonegar imposto? Imposto é roubo? Como que era visto o imposto no primeiro século lá em Israel, onde Jesus andou? O que ele disse sobre isso? Essa é uma dúvida de muitas pessoas. E aí, como que essa questão de imposto, a Bíblia fala alguma coisa sobre o assunto? Vamos ver aqui um pouquinho sobre o que fala sobre isso, mas a pergunta é, você já está com seu café, seu chá, sua água, alguma coisa? Senta aí, vamos bater um papinho aqui, vamos conversar aqui, uma conversa despojada. Sinta-se à vontade, pega a sua cadeira, já tá confortável, senta aí. Vamos lá, galera. É a dúvida de muitas e muitas pessoas, o que a Bíblia fala sobre imposto, é certo, é não é? Vamos falar sobre isso, mas antes vamos uma pequena, breve aula de história. Historicamente falando, no passado tivemos grandes impérios, certo? E muitos imperadores e reis bons, outros bem cruéis. No caso, o povo de Israel, os judeus em específico, tinham sido levados cativos para a Babilônia, onde ficaram 70 anos e sofreram muito. Viram crianças sendo esmagadas por pedras, isso, recém-nascidos sendo mortos, mulheres sendo barrigas rasgadas, homens sendo peles arrancadas enquanto eram vivos, era uma coisa assim terrível. Após isso veio os persas, o Império Medo-Persa, com Ciro o Grande, que libertou o povo de Israel, libertou os judeus e falou: voltem ao seu povo e construam seu templo de novo. E depois de muitos e muitos impérios veio o Império Grego, com Alexandre o Grande, e até o Império Romano, uma época a qual Jesus nasceu. E aqui se fala dos dias. Nós vamos ler aqui um trecho bíblico sobre o que Jesus falou sobre o imposto. Vem comigo aqui, vamos ler aqui uma passagem curta aqui em Mateus 22. Vamos ver que Jesus fala sobre imposto. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Vou te dizer o que está acontecendo aqui. Esse povo aqui judeu estava querendo armar uma cilada para Jesus. Eles estavam querendo arrumar um pretexto para prender, para matar, já estavam querendo destruir a vida dele. Então eles juntaram ali o povo, um que pensa de um jeito, outro que pensa do outro. O povo de Herodes, eles tinham um pensamento um pouco diferente a questão do imposto, até porque é melhor pagar imposto a um povo romano que deixa que a gente fique vivo e cultue nosso Deus, do que um rei da Babilônia que vai arrancar nossa pele e matar nossas crianças. Então alguns até que concordavam com isso, já outros não. Então eles queriam botar Jesus aqui no meio. E aí, qual que é a parada? Tem que pagar imposto ou não tem que pagar imposto? Diz aí, rapaz. Vamos ver qual foi a resposta de Jesus para esses cidadãos aqui, né? Esses caras ligeiros. No versículo 18 diz: Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Traga uma moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e cara que estão gravados nessa moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Dê ao imperador o que é o imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando viram isso, então deixaram Jesus e foram embora. Rapaz, ele deu a resposta que quebrou os caras no meio. A resposta que ele deu aqui é: dê a César o que é de César. Ele percebeu a malícia dos caras, percebeu a arapuca, cilaram, foi... Esses caras aqui é liso, bicho. Os caras querem me derrubar de qualquer jeito, cara. Dá aqui a moeda. Não é arroz do César? Dê a César o que é de César. Paz, aqui ele quebrou qualquer argumento que eles tinham contra ele. Deu uma resposta muito sábia. Se ele responde que sim, iam falar que ele estava indo contra as leis judaicas. Se ele fala que não, iam falar a César que ele estava se rebelando e que ele deveria ser morto e crucificado por isso. Queria marapuca. O que ele fez aqui, ele já deu uma lei aqui. Cara, dê a César o que é de César. E se você é uma pessoa que segue Jesus e faz dele o guia da sua vida, sim, você deve pagar seus impostos, você deve cumprir as suas obrigações. Se você não entende muito bem, temos a lei de Deus e a lei do homem. Geralmente, quando você está descumprindo a lei do homem, você também está descumprindo a lei de Deus. E muitas vezes. Agora, o contrário não é verdade. Deus fala, por exemplo, não cometa adultério. Se você comete adultério, você não vai pra cadeia, não é? Mas, não é legal. Não faça isso, pelo amor de Deus, cara. Respeita a tua família. Então, dizendo isso, geralmente
geralmente, quando você descumpre a lei do homem, em quase todos os casos, você está descumprindo a lei de Deus também. Até porque nós lemos na Bíblia vários trechos onde se fala: seja submisso às suas autoridades, respeite, ande na lei. É isso que se espera de alguém que segue Jesus. Ele mesmo pagava seus impostos, sendo dono de todo esse mundo, pagava os impostos a César. Então tá aqui uma direção pra gente: dê a César o que é de César. Bom, dá a César o que é de César. Como se aplica hoje em dia? Bem, isso é muito fácil, dê a César o que é de César. Hoje não tem César, mas temos o nosso governo, certo? E o governo deixa muito claro o que ele espera de cada um de nós. E se você não paga o leão, rapaz, a mordida do leão é doída. Você vai parar, meu irmão, ó, cadeia, meu irmão. Paga o imposto aí, senão você vai pra cadeia, cara. Muito fácil de saber isso. Agora o outro trecho é interessante: dê a César o que é de César, dê ao imperador o que é do imperador. Mas o que é dê a Deus o que é de Deus? Ele tá falando de dinheiro aqui. Será que ele também tá falando de dinheiro, para dar dinheiro a Deus? O que será essa segunda parte? Eles ficaram tão admirados. O que é dê de Deus o que é de Deus? Porque esses caras, eles ficaram admirados. Eles iam lá para atacar Jesus. E como eles saíram, baita sabedoria diferenciada, bicho. Saíram de lá admirados, ficaram calados, não tinham o que falar. O que tá por trás aqui? O que é dê a Deus o que é de Deus? É fácil saber o que é do imperador, é fácil. Se você não pagar sem imposto de renda, ele bate na sua porta aí e nhau, te leva embora. Não tem nem chance de se defender. Não pagou, levou. Tchau. Agora o que é de Deus? É dinheiro também? Não é sobre isso. Vou te fazer uma pergunta aqui. Pense numa pessoa que você ama, ou em algumas pessoas que você ama muito. É sério, pensa. Vou tomar um gole. Teve tempo de pensar? Pensou nessas pessoas que você ama? Me responde uma coisa: o que elas esperam de você? O que elas estão esperando de você? O que elas não abrem mão? Bom, se for seus filhos, eles de certa forma dependem de você. Mas se você não tiver um emprego ou acontecer alguma coisa, tudo bem. Agora, o que não é negociável, o que as pessoas que você ama, que você pensou, esperam de você é um relacionamento. Eles esperam o seu amor, o seu carinho, a sua atenção, o seu tempo. Eles esperam que você invista seu tempo neles. Caso contrário, como que esse amor pode continuar, não é mesmo? Sem um relacionamento. E aqui é a essência do que Jesus está falando para essas pessoas. Ele não está falando apenas de lei, não está falando apenas de valores, de dogmas, de doutrinas, onde você tem que ficar seguindo cada coisa reta, senão você vai ser julgado e morto pelo imperador. Se não for o imperador, vai ser Deus. Pelo contrário, o que ele está falando aqui é: cara, você está preocupado com a coisa errada. Você está fazendo o que é certo com Deus? Está dando seu coração a Ele? Está tendo um relacionamento com Ele? Está conversando com Ele? Está passando tempo com Ele? Dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Você inteiro é dele. Ele te fez, mas Ele não quer te forçar. Ele quer que você venha ter um relacionamento com Ele. Ele quer que você venha, se aproxime, converse, tenha um relacionamento com Ele, leia, fale com Ele. É sobre isso que Jesus está se referindo aqui. A gente deixou muito claro aqui qual que era a parada. Imposto, certo? Mas aqui tem algo mais. Não é somente sobre o que é certo e o que é errado. É sobre algo muito além, algo que vai te beneficiar para toda a sua vida e a sua eternidade. Um relacionamento com o Criador. Jesus estava mais preocupado em direcionar as pessoas para esse tipo de relacionamento do que simplesmente pago ou não imposto. Porém, rapaz, paga sem imposto, hein, bicho? Faz a parada certa, hein, meu irmão? Como você pensou nessas pessoas, elas esperam de você isso, certo? E é basicamente isso que Deus espera de você também. Um relacionamento. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer enxugar as suas lágrimas, Ele quer conversar com você, Ele quer se relacionar com você, Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Se você não sabe como fazer, bom, continua acompanhando aqui os vídeos. Ou então deixa um comentário, a gente entra em contato e bate um papo mais sobre como é ter esse relacionamento. Se você quer que nós façamos vídeos a respeito de algum tipo de prática para se relacionar, deixa um comentário. Se você curtiu, deixa um like aqui e manda para alguém que pode ajudar e que tem essa dúvida sobre imposto é roubo, o imposto é para ser pagado, é pecado pagar imposto. No mais, galera, é isso. Hoje o vídeo de hoje é mais curto, fica aqui com o meu café ou com chá, tanto faz o que você queira. Me despeça aqui com minha canequinha aqui cheia e quentinha. Espero que vocês também estejam aí tomando seu café e batendo um papinho. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, galera. Tchau, tchau.